Olá, seus lindos, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. Espero que tenham tido uma semana abençoada. Hoje a gente está partindo para mais uma questão resolvida, partindo para a guerra, hein? Já fazer hoje a questão do Enem, questão 113 da prova amarela de 2025. Então, vamos ao texto. Em sua maioria, os equipamentos eletrônicos domésticos demandam baixa potência elétrica em corrente contínua. Para alimentá-los, uma fonte externa ou embutida transforma a corrente alternada em corrente contínua de baixa tensão. Entretanto, cada equipamento tem suas especificidades e, muitas vezes, não é possível simplesmente trocar suas fontes sem levar em conta a tensão, a corrente ou a potência elétrica de saída. Considere um equipamento de resistência elétrica RC, que funciona corretamente apenas em um dado valor de tensão. Porém, a única fonte de alimentação disponível fornece uma tensão de 20% superior à tensão recomendada. Para adaptar essa fonte ao aparelho, a associação de resistores de proteção RP, o potencial adequado se faz necessário. A configuração adequada do circuito e o valor do resistor de proteção em relação ao valor da resistência do equipamento são. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, o que é que ele quer? Ele tem um equipamento, ele tem uma tensão que é 20% maior do que ele aguenta, uma tomada. Um exemplo. Uma vez que eu coloco esse equipamento na tomada, ele vai queimar. Então vou colocar um resistor de proteção chamado RP, que vai fazer um circuito, e ele vai diminuir esses 20% de tensão. E ele quer a configuração e o valor do RP para ter essa diminuição de tensão de 20%. Primeira coisa a se fazer, a gente precisa ver qual configuração, para a gente vai para a eliminação, né? Qual configuração que pode aumentar a resistência do meu circuito. Primeira coisa que a gente vai ver é que o que é resistência equivalente? Resistência equivalente é, ao invés de eu trabalhar assim, igual no caso, esse aqui, na letra A, é o circuito em paralelo. Em vez de eu trabalhar com dois resistores, a resistência equivalente junta esses dois aqui. E eu passo a ter uma resistência equivalente. É como se eu tivesse pegado os dois e transformado em um só, ou que vale um só. E a mesma coisa em série, só que em série é um exemplo da configuração em C, que é quando eu junto esses dois aqui. E quando eu junto, isso aqui vai ser resistência equivalente, só que em série. Beleza? Então, qual é a diferença? Quando o resistor está em série, a resistência equivalente, que é esse REC, é R1 mais R2. Então, é a soma dos dois resistores apenas. Quando é em paralelo, então a resistência equivalente vai ser a soma dos dois resistores dividido pelo produto. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é o quê? Qual desses vai aumentar a resistência do meu circuito? E esse vai ser o resistor em série. Porque quando eu somo, ele vai sempre aumentar. Se eu somo duas grandezas, ela sempre vai aumentar, né? Vai ser sempre maior, se as duas forem positivas. Com resistência em paralelo, não. Porque ela vai ter uma coisa, vai dividir pela multiplicação. Então, esse daqui está fora. Então, se esse aqui está fora, significa que a letra A está fora, porque está em paralelo. O circuito está em paralelo, então está fora. E esse aqui, a letra B, também está fora. Então, agora, a nossa pergunta fica entre C, D e E. Beleza? Primeira coisa que eu gostaria de tratar com vocês seria que o nosso circuito ele vai respeitar a lei de Ohm. Então, se ele vai respeitar a lei de Ohm, a gente sabe que a tensão é igual à resistência equivalente vezes a corrente. Beleza? E uma coisa que é muito importante, mas isso aqui é mais da matemática. 20%, que ele fala ali, né, que a tensão está aumentada de 20%, é igual a 0,2. Beleza? Então, no potencial aqui, eu queria que ele fosse 1, mas ele é 1,2. Beleza? Essa aqui é a tensão. Isso aqui é resistência equivalente, que é o R1, que é o RC, mais o RP, que é o resistor de proteção, vezes a corrente. O RC vai ser 1, né, que seria o 100%, que seria o caso que eu queria que tivesse ali no potencial. Por isso que eu botei o RB para poder fazer essa correção. Então tá, então eu vou ter essa expressão, onde 1,2 representa o 20%, né? 1 é 100%, 1,2 seria 20% a mais da tensão, a resistência equivalente vezes a corrente. Repare que eu coloquei agora esse resistor aqui, que foi o que ele coloca, que é de proteção, que é daí que vai vir todo o lance que eu quero. Então, qual é o valor que eu preciso colocar em RP para que eu volte
a ter uma equivalência com a tensão. E esse valor vai ser realmente, se aqui aumentou 20%, né, subiu 20%, eu preciso que esse lado aqui suba também 20%. Porque dessa forma vai ficar equilibrado, como se fosse uma balança, beleza? Então, eu preciso que o meu RP seja 20%, que é 0,2 de RC. Por quê? Porque já não importa qual seja a RC, quando for 20% maior, vai dar certo. Com isso, a gente sabe que é em série, a gente vai ver agora qual das opções tem a resistência, o resistor de proteção, como 0,2 RC. E vamos matar a questão. Então vamos lá. Então, aqui tem a letra E. Resistor de proteção é igual a 0,2 RC. Então, assim, a gente já tem mais uma questão feita. Letra E, resposta certa. Então, gente, se você quer essa questão abençoa a sua vida, curte, comenta, compartilha, coloca o sininho de notificação. Toda vez que tiver questão nova, vai aparecer para você. E tamo junto, gente. A gente se vê na próxima. Até a próxima aula. Fui!